Dia 14, quando Deus parece distante. Isaías 8,17. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele eu ponho a minha esperança. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e felicidade. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. E quando isso acontece, como você adora a Deus? O que faz você quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, mantenha a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando parece distante. Isso é uma profunda adoração. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Felipe Yancey observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo também vai oscilar de um lado para o outro. E é aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer a nossa amizade, Deus irá testar com períodos de aparente separação, momentos em que tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvidas e distanciamento de Deus como uma noite escura da sua alma. Henry chamava de ministério da ausência. Por sua vez, A. W. Tozer denominava o ministério da noite, e outros mencionam-se como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente que manteve maior amizade íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo, o homem segundo o meu coração, em 1 Samuel 13,14. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Salmo 10:1 diz: Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando eu preciso de ti? Salmo 22:1 diz: Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras o meu pedido de socorro? É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou nos rejeitar, mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós, como em Isaías 45:15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Flower McClub descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você então ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas nada muda. Faz exercícios espirituais, os seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e ainda sai por aí pedindo perdão por tudo que acontece. Jejua e nada. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão vai durar. Dias, semanas, meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que tuas orações simplesmente batem no teto e voltam em absoluto desespero, então você grita: Qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação e do amadurecimento da sua amizade com Deus. Toda pessoa que busca a Deus passa por isso, pelo menos uma vez. Geralmente são várias vezes. É doloroso, é perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó. No momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: Vou para o Oriente, mas lá ele não está. Eu vou para o Ocidente e eu não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois ele se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde eu ando, e quando eu puser à prova, como o ouro passa pelo fogo, ele me declarará inocente. Jó 23, de 8 a 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zombando ou até punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus, pois nós entristecemos o Espírito Santo e sufocamos o nosso relacionamento com Ele quando nós desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém
excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar e a obedecer e a adorar a Deus e a confiar nele mesmo quando não se sente a sua presença e não há evidências visíveis da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum é que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam uma sensação e, se elas ocorrem, conclui que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos dela. Buscar sensações, mesmo a sensação de proximidade com Deus, não é adoração. Quando você é novo na fé, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmem essa fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, Ele vai emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação da sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato e outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença, e a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto quanto sinta. A fé é o que agrada a Deus, e a fé é algo que você não pode medir nos sentimentos. As situações que mais põem nossa fé em prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar a Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia ele perdeu tudo: a família, os negócios, a saúde, os seus bens, seus filhos. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos desse livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você se compreende, quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrima? Faça o que Jó fez. Ele prostrou-se com o rosto em terra e adorou, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 20 e 22. Diga a Deus exatamente como você se sente, derrame seu coração perante Ele. Descarregue os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, eu estou aflito, eu tenho que falar, eu preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 7, 11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele então clamou: Como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade com Deus abençoava minha casa. Jó 29, 4. Deus pode lidar com as suas incertezas, a sua raiva, o seu sofrimento, a sua confusão e as suas indagações. Você sabia que admitir o seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Eu criei, por isso eu falei, eu estou completamente arruinado. Salmo 116, 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que Deus ouvia sua oração. E em terceiro lugar, ele acreditava que Deus permitiria expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se então no Deus imutável. Independente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele o ama, ele está contigo, sabe o que está passando e preocupa-se comigo, mesmo que tenha um bom plano para minha vida. Assim disse V. Raymond Edman. Nunca duvide da escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sobre o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou muitos motivos para louvá-lo. Jó 10:12, ele é bom e amoroso. Jó 37:5, ele é todo-poderoso. Jó 23:10, ele repara em cada detalhe da minha vida. Jó 23,
10 e 31:4, ele está no controle. Jó 23:14, ele tem um plano para a minha vida. Jó 19:25, ele vai me salvar. Confie que Deus vai cumprir o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacificamente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender o que ele está levando a um novo nível, a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada nas emoções é frívola. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante, ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência das circunstâncias, Jó se apegou à palavra e disse: Não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Essa confiança na palavra fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim eu confiarei nele. Jó 13:15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando de maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se de que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria o seu louvor. Por causa de Cristo, por causa do que ele fez na cruz. O Filho de Deus morreu por você, e esse é o maior dos motivos para você adorá-lo. Infelizmente, nós esquecemos detalhes cruéis do torturoso sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinho, cuspido de forma humilhante, ultrajado, ridicularizado por homens cruéis. E ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconscientemente, pela perda do seu sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Ele foi pregado nela, foi deixado lá para morrer lentamente. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam insultos, rindo e afirmando se ele era mesmo filho de Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, Deus desviou aquele olhar dele. E aquele olhar, e aquele momento foi uma terrível visão. Foi quando Jesus, em total desespero, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim ele não poderia ter salvado você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5:21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa do nosso pecado para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse ter vida e viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para que nós pudéssemos agradecer e louvar a Deus continuamente. E isso justifica muito mais as perguntas dos motivos pelos quais nós não conseguimos ser gratos. Texto para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Hebreus 13:5. Deus disse: Eu nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Pergunta para meditar. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Que Deus o abençoe.